Benvenuti a tutti, meu nome é Mônica Amoroso, mas como minhas netinhas me chamam, vovó E. Quem de nós nunca chegou numa vitrine de doces e encontrou um doce lindo e na hora de comer aquela decepção? É isso que eu quero evitar aqui nas minhas receitas do canal. Eu quero unir a beleza com o sabor. E por isso nós vamos preparar uma torta de maçã que eu chamo de torta linda de maçã. Ela vai unir a crocância e a maciez. Vamos lá? Para a massa nós vamos usar farinha, açúcar, ovos, uma pitadinha de sal e manteiga. Não se preocupe em anotar as quantidades porque estão na descrição. Para o creme nós vamos usar leite, açúcar, farinha de arroz, gemas de ovos e eu optei por saborizar com água de flor de laranjeira, mas pode usar baunilha. Para a segunda parte do recheio, nós vamos usar maçãs. Eu optei por usar a verde e a vermelha. Canela, que é opcional, você pode usar também o cravo em pó. Farinha de trigo, meio limão espremido e uva passa, que eu deixei de molho com um pouquinho de rum, mas é opcional. Nós vamos colocar numa vasilha todos os ingredientes da massa e com a ajuda de um garfo, nós vamos amassar sem sovar, até a massa ficar homogênea. Quando a massa estiver assim, como uma textura de farofa, chegou a hora de colocar a mão na massa. Com as mãos, você sem sovar, vai integrando todos os ingredientes para ela ficar homogênea. Quando a massa estiver assim, que você não consegue ver a farinha mais, ela tá homogênea, porém quebradiça, veja. Ela é uma massa que vai ficar bem crocante, então ela não é uma massa maleável, ela é quebradiça. Nós vamos colocar um saquinho plástico em cima e levar à geladeira enquanto a gente faz o recheio. Em uma panela fora do fogo, coloque as 3 gemas peneiradas, o açúcar e a farinha de arroz. Misture tudo. Ferva o leite e coloque na panelinha ainda fora do fogo. Em seguida, misture bem. Leve ao fogo e mexa até endurecer um pouquinho, ficar no ponto de creme. Esse é o ponto do creme. Você pode substituir a farinha de arroz por farinha de trigo, mas a farinha de arroz, ela deixa o creme mais aveludado e sem grumos. Em seguida, coloque o creme em outro recipiente para que ele esfrie. É nesse momento que nós vamos colocar a aguinha de flor de laranjeira. Como ela é muito perfumada, nós vamos usar só uma colherzinha bem pequenininha. O ideal é misturar um pouquinho o creme para ele esfriar sem formar aquela película.
Você pode, assim que esfriar, levar à geladeira enquanto a gente prepara a fruta. Com a maçã bem cortadinha, olha, eu gosto de cortar ela pequenininha, para não ficar depois muito ondulada a parte de cima da torta. Nós vamos colocar o limão, a canela, a uva e a farinha de trigo e misturar muito bem. Reserve. Eu vou usar essa assadeira que sai o fundo para fazer a nossa torta. Divida a massa em 3 partes, uma parte para a parte de baixo, a outra para as laterais e a outra para a parte de cima da torta. Corte um saquinho desses de congelar e coloque uma parte da massa. Feche o saquinho e vamos abrir. Vai dando uma apertadinha assim com o rolo para a massa começar a abrir. E vamos abrir a massa até que ela fique do tamanho do fundo da assadeira. É claro que a gente não vai conseguir fazer o formato igualzinho, mas vai abrindo. Veja, a massa já está do tamanho do fundo da assadeira. Então, já dá pra gente colocar a massa aqui no fundo. A massa gelada facilita o manuseio. Então, fica fácil de você colocar em toda a parte de baixo e laterais. Agora, nós vamos colocar a assadeira na geladeira para que ela fique bem durinha e facilite o recheio. Abra a última parte da massa e se certifique que ela é suficiente para cobrir toda a assadeira. É bom até fazer uma marquinha com a faca. Depois, essa parte que sobrou, nós vamos usar para fazer alguns detalhes na decoração. Então, não descarte. E agora, vem a hora mais gostosa de fazer essa receita aqui, que é a decoração da torta. Para fazer a decoração, nós vamos usar um stencil especial para confeitaria. Um pouquinho de canela, cravo e gengibre em pó misturados. E eu vou usar, é opcional, mas eu vou usar um pó alimentício para decoração ouro. Você encontra em lojas de artigos para festas. Coloque o stencil sobre a massa e não precisa apertar muito, mas só se certifica que ele está preso na massa. Com um pincel desse que a gente coloca gema em cima de massa, né? Pincel de pincelar comum, a gente vai colocar na canela e nós vamos varrer por cima do stencil, não apertar, depositar o pozinho e varrer.
Sabe como quando a gente passa blush, ou no caso dos homens, quando vão fazer a barba, a gente não aperta, a gente só dá aquela passadinha assim, bem de leve. Você tá vendo que eu trabalho com o pincel quase a 90 graus, que é para poder entrar nesses buraquinhos tão pequenininhos. E dessa forma nós vamos decorar toda a parte de cima da massa. Não aperta o pincel, deposita o pó e varre. O ideal é que você não deixe cair pó para fora do estêncil. É claro que você pode fazer uma torta redonda com estêncil redondo, tem muitos bem bonitos para bolo. Esse aqui eu comprei na lojinha virtual da minha amiga Lu Bruni, que é chefe confeiteira, confeiteira arteira. Mas eu sei que na internet a gente acha um monte. Olha, eu acho que já tá bem preenchidinho aqui. Mas como a gente gosta de brilho, né? Esse pozinho dourado vai dar um charme aqui em algumas partes. Eu não vou colocar em tudo. Eu vou colocar em algumas florzinhas. Talvez aqui no rabinho do passarinho. Só para fazer um charme aqui e dar um ar de festa para nossa torta. Vamos ver como ficou? O que vocês acharam? Nós vamos aproveitar a sobra da massa com esse cortadorzinho. Nós vamos fazer umas folhinhas que nós vamos colocar em volta da torta. Deixa eu mostrar para vocês direitinho como é que a gente corta. Eu gosto de colocar e depois dar um joguinho assim, que é para ela sair certinho, olha. Que quando a gente aperta, ela sai e fica bem bonitinha. Então, eu vou fazer várias folhinhas pra gente colocar em volta. Vocês vão ver, vai ficar a coisa mais fofa. O creme já esfriou, então nós vamos colocar o creme na massa. E as frutas, tentando distribuir de forma igual por toda a assadeira, nos cantinhos, no meio. Agora, coloque a cobertura da massa. Com cuidado. Dá uma apertadinha assim, que é para juntar com a massa de baixo. E em seguida, nós vamos colocar as folhinhas para dar um acabamento bem bonitinho para nossa torta. Nós não vamos poder colocar gema de ovo nessa parte onde tem o estêncil, mas nas folhinhas eu vou colocar.
Assim fica com aquele douradinho da gema, ela fica mais bonitinha. E daqui ela vai pro forno. A torta ficou por 40 minutos assando em 180 graus no forno elétrico. Você vai perceber que ela já está assada quando estiver com as folhinhas douradas, e você pode até bater um pouquinho assim para ver se ela já está endurecida. A torta está pronta e digna do nome que eu dei para ela. Torta linda de maçã. Vocês gostaram? Espero que sim. Eu tô super feliz com o retorno de vocês, com os comentários, os novos inscritos. E eu quero mandar um beijo especial para o Pedro, que tem 3 aninhos e mora em Campinas. O Pedro gosta de ver as receitas do canal. Um abraço, Pedro! E queria também falar que se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Se puder, indique um amigo ou uma amiga. Deixe o seu comentário, eu vou esperar. Tchau!